Boa noite e bem-vindos a mais um vídeo que vai ser um vídeo bastante teórico. As teorias que eu vou falar nesse vídeo vão ser usadas em vídeos futuros, nos quais eu vou me referir de volta a esse vídeo. E esse vídeo também já é uma continuação de outros vídeos da minha série Crítica da Burrice Pura, onde eu falei bastante sobre os vieses cognitivos humanos, sendo que o ser humano tem vieses cognitivos que foram resultado da sua evolução no nosso ambiente onde nós evoluímos. E hoje eu vou expandir um pouco mais essa teoria que tenta explicar o comportamento humano e o comportamento humano ideológico, as ideologias humanas, as ideologias de direita e esquerda, que são parte do que eu quero explicar aqui. Por que que o ser humano se organiza em direita e esquerda? Por que que o ser humano tem ideologias? Por que que o ser humano se polariza? E por que que muitas dessas ideologias são tão irracionais? Então a gente vai começar com uma rápida recapitulação do que eu falei nos vídeos anteriores, que é o seguinte: basicamente nós evoluímos na selva. Nós evoluímos por seleção natural, na selva, como uma espécie, assim como todas as outras espécies. O nosso objetivo era sobreviver e se reproduzir, principalmente. Não o nosso objetivo, mas o que a gente precisava para evoluir, que é a tendência natural da evolução. O que acontece hoje, para nós sobrevivermos e nos reproduzirmos, nós estudamos, nós aprendemos muitas coisas, nós aprendemos linguagem, nós aprendemos alguma especialização. Hoje existem escolas, livros, universidades, existe a internet. Então nós adquirimos bastante conhecimento e com esse conhecimento, que demora décadas para ser aprendido e cada pessoa tem que aprender individualmente, nós conseguimos ter uma boa performance na civilização, nós conseguimos nos sustentar, sobreviver, nos reproduzir e criar mais coisas que esperançosamente vão melhorar a vida também de outras pessoas. Mas nem sempre foi assim. Na selva não existia escolas, não existia cursos, não existia universidade, não existia livros, não existia linguagem escrita e a própria linguagem falada teve que evoluir em algum determinado momento. Então, o que nós, como espécies, na nossa origem, na selva, precisávamos fazer para aumentar o máximo possível nossas chances de sobrevivência? Com certeza não era estudar, com certeza não era fazer curso, com certeza não era fazer mestrado e doutorado em sobrevivência, mas sim imitar as outras pessoas que estão vivas. Já que você não sabe se você vai sobreviver no dia seguinte, hoje as pessoas têm problemas e sofrem porque são chamadas do gênero errado, e naquela época as pessoas não sabiam se iam estar vivas no dia seguinte, não sabiam se iam ter o que comer no dia seguinte. Então é claro que as preocupações eram muito diferentes das preocupações de hoje. Portanto, aquelas pessoas que tinham o privilégio de estarem vivas no dia seguinte, elas fizeram alguma coisa mais certa do que aquelas que morreram. Alguma coisa no comportamento delas tinha uma maior tendência à sobrevivência do que aqueles que morreram. E logo, se eu imitar as pessoas que estão vivas, eu vou ter mais chance de sobreviver. Então surgiu um instinto humano chamado instinto de imitação. Não chamado oficialmente, mas vamos chamar ele de instinto de imitação, que é o que gera o viés cognitivo de imitar e pensar igual às pessoas que estão ao seu redor, como, por exemplo, ter a mesma religião das pessoas ao seu redor, acreditar nas mesmas coisas que as pessoas ao seu redor, ter a mesma ideologia das pessoas ao seu redor. Você não pode não saber nada de medicina, nada de química, nada de biologia, mas se todo mundo está dizendo que cloroquina é um remédio que funciona, você acredita nisso. Ou se todo mundo está dizendo que vacinas funcionam, você acredita nisso. Ou se todo mundo está dizendo que máscara funciona, desde que seja da sua ideologia, né? Do seu bando, porque as pessoas na selva tinham um bando. Então, eu imito aqueles do meu bando, aqueles que estão sobrevivendo do meu bando. E digamos que duas pessoas do meu bando estejam agindo de forma diferente. A pessoa A faz uma coisa e a B faz outra. Como é que eu vou saber qual das duas eu vou imitar nesse caso? Certo? Vamos partindo do princípio de uma civilização que nem era uma civilização, de um bando de seres humanos primitivos que nem sequer tinha civilização, que nem sequer tinha linguagem escrita. Rudimentarmente tinha uma linguagem falada. Você só pode, para aumentar suas chances de sobreviver e acumular algum tipo de experiência, algum tipo de aprendizado acumulado da sua espécie, a única coisa que você podia fazer era imitar o comportamento dos outros. Se A tinha um comportamento, B tinha outro, qual dos dois eu vou imitar? Então daí surgiu a hierarquia, de eu ser capaz de diferenciar qual das pessoas tem um status mais alto na hierarquia do bando. Então são essas pessoas com status mais alto que eu vou imitar.
Então por isso evoluiu a hierarquia, para que não apenas os indivíduos aprendessem, os indivíduos copiassem uns aos outros, mas o bando como um todo aprendesse e guardasse o seu conhecimento nessa estrutura hierárquica, ou seja, guardasse sua experiência acumulada nessa estrutura hierárquica. Ah, mas e se a estrutura hierárquica tivesse errado? Se tivesse errado, o bando ia morrer. Então é isso que significa seleção natural. Se você está errado, você morre. Se você está certo, você vive. E por isso as pessoas vão acertando mais. Então vai se formando uma espécie de aprendizado em bando pré-civilizacional. Tá? A civilização depois muda algumas coisas, traz novas capacidades de aprendizado coletivo, mas antes da civilização, e nós evoluímos nesse período, já que ele foi um período muito maior do que a civilização. A civilização existe mal e porcamente há 10 mil anos, enquanto que a espécie humana já existe no mínimo 10 vezes mais do que isso. Então a nossa evolução biológica realmente, que fez o ser humano ser como ele é hoje, e as espécies ancestrais do ser humano serem como elas eram para gerar o ser humano, foi na selva e não na civilização. Esse que é um ponto extremamente importante desse vídeo. Os instintos humanos de hoje, dos seres humanos de hoje, que vivem na civilização hoje, foram gerados na selva e não na civilização. Nós ainda temos os instintos da selva, já que a biologia evolui muito mais devagar do que a civilização. A civilização é muito mais acelerada, muito mais rápido do que a biologia. Então a biologia não consegue acompanhar a evolução da civilização, ainda temos os instintos da selva. Vimos, portanto, como surgiram os instintos de imitação e de pertencimento ao bando e de autoridade. O instinto de seguir líderes, de seguir autoridades, a necessidade que as pessoas têm de ser gado, de seguir autoridades e ser submissos à autoridade, que nós vemos o tempo todo, por aí, por toda parte, esses instintos. Então, eu tenho a camisa do meu time de futebol, minha bandeira, meu bando, meu líder, e eu idolatro esse líder, é o mito, é o não sei o quê, o líder revolucionário, seja lá o que for. E as pessoas não usam a razão. O que a gente não evoluiu para fazer? Usar a razão. A gente usa a razão por uma grande engenhosidade da evolução, de ter evoluído a civilização, e a civilização tem ensinado a gente, e ter que ensinar um por um a usar a razão, porque a gente não nasce sabendo usar a razão. Que a gente não evoluiu para usar a razão. E mesmo assim a gente não usa. Né? Mesmo a civilização tendo evoluído a razão e ensinado o ser humano a raciocinar, a gente mesmo assim não usa a razão. Por isso que o nome dessa série é Crítica da Burrice Pura. E tá virando um livro já que eu vou lançar, Crítica da Burrice Pura. Agora vamos para um novo instinto, que é o instinto de confronto. O que acontece? Quando o seu bando desenvolve seus costumes, evolui com certos costumes, passa pelo processo de seleção natural, onde os indivíduos do seu bando seguem determinados costumes e seguem determinados líderes. Formam-se, então, tradições. Daí que vêm as tradições que até hoje ainda existem. O que acontece se, de repente, você tem contato com um outro bando? Só que esse bando tem outras tradições, tem outros costumes, tem outros líderes. E ele pode distorcer o aprendizado coletivo do seu bando. Ou seja, ele pode contaminar o seu bando, tanto com aprendizados e memes. Estou usando meme aqui não no sentido de palhaçadinha da internet, mas no sentido do Richard Dawkins, de algo que se reproduz e permanece ao longo do tempo, mas que não é um gene, mas que é algo transmitido de um indivíduo para o outro, de uma espécie, por meios não biológicos, não materiais e não genéticos, como, por exemplo, comportamentos, como, por exemplo, ideias, como, por exemplo, formas de agir, formas de interagir. O que acontece quando o seu bando tem contato com outro bando? Uma possibilidade de contaminação. Contaminação memética, contaminação genética, contaminação biológica, contaminação com vírus, com bactérias, com micro-organismos, com comportamentos e costumes e uma outra hierarquia diferente da sua, que podem atrapalhar a evolução do seu bando. E, além disso, os bandos têm que competir uns com os outros também, pela seleção natural, já que ela não se aplica apenas a indivíduos humanos, mas também a coletivos humanos. Os coletivos humanos também competem uns com os outros, e aqueles mais aptos a sobreviver, sobrevivem. Ou até matam os outros bandos. Isso acontece também com chimpanzés e outros primatas. Chimpanzés até mesmo entram em guerra. Um bando até mesmo entra em guerra com outro. Ou seja, faz parte do processo evolutivo do ser humano e outros primatas
o confronto entre coletivos, o confronto entre grupos, o confronto entre bandos. Quando um bando encontra outro, a reação deles é uma reação de hostilidade, é uma reação de preconceito, é uma reação de não aceitar as diferenças, não aceitar as diferenças genéticas, não aceitar as diferenças culturais, comportamentais, da tradição, da hierarquia. Então cada bando tem a sua hierarquia, tem a sua tradição, tem os seus costumes, tem a sua identidade. E mais tarde vai ter sua bandeira, vai ter seu símbolo, seu logo, seu rei, seu deus, e vai guerrear com outros reinos. Mais tarde são esses bandos lá da selva que estão ainda até hoje no nosso instinto. Até hoje nós temos instintos fortíssimos, ainda de se comportar como se a gente estivesse na selva, porque o nosso DNA não sabe ainda que a gente está na civilização, porque não deu tempo dele evoluir para isso. Então o nosso DNA acha que a gente ainda está lá, na selva, em bandos. Então a gente tem até hoje, e ao longo de toda a história humana você pode ver isso acontecendo. Reinos, religiões, bandeiras, guerreando, matando uns aos outros. Geralmente numa guerra, os primatas e os humanos exterminam os homens do bando oposto e capturam as mulheres e estupram as mulheres. Então isso aconteceu bastante na antiguidade, infelizmente. Então existe aí o instinto de confronto com outros bandos. Então vamos colocar 4 instintos fortíssimos do ser humano, extremamente importantes para a gente entender o comportamento humano, principalmente em coletividade. O instinto de imitar os seus pares, de imitar os outros membros do seu bando. O instinto de seguir uma autoridade, que é a autoridade do seu bando. O instinto de antropomorfismo, ou de animismo, que é o instinto de enxergar tudo como se fossem seres humanos, já que o ser humano é um animal extremamente social, já que a nossa evolução dependeu da nossa capacidade social. Por que você acha que a gente tem um cérebro muito maior do que as outras espécies de mamíferos? Não é para usar a razão, porque a gente não usa a razão. Então é para quê? Para ter uma altíssima inteligência social. Primatas são seres extremamente sociais e eles evoluem em bando. Coloca um ser humano sozinho na selva, ele morre. Um idiota que não consegue fazer nada na selva. Qualquer outro animal sobrevive melhor. O ser humano sobrevive melhor apenas em bando. E por isso o instinto animista e antropomórfico lidar primariamente com seres humanos e ver a natureza como se fosse humana também. Então, deuses, o deus do trovão, o deus da chuva, o deus da guerra, já que o confronto entre bandos também é um desses instintos. Então você transforma os outros instintos em deus também. O instinto de autoridade e da colheita, né? Porque se não tiver colheita, você morre. Essa que é a nossa realidade da antiguidade, da selva. Se não tiver colheita, você morre. Então por isso sempre tem o deus da fertilidade, o deus da colheita. E o quarto instinto, o instinto de confronto entre bandos. Ou seja, esse é o meu bando, aquele é o bando inimigo e vamos confrontar. Então você vê isso no estádio de futebol, aquele bando de primatas ali, aquele bando de animais ainda, os mesmos animais lá da antiguidade, se batendo, às vezes se matando, morre gente lá na luta de torcida organizada, cada um com a sua cor, cada um com a sua bandeira, ou seja, é a extrapolação mais primitiva do instinto de confronto entre bandos, até hoje, para você provando para você que nós ainda somos os mesmos primatas até hoje e que a biologia não consegue acompanhar a velocidade da evolução da civilização. Esse instinto de confronto entre bandos vai levar a um fenômeno social, coletivo, humano, chamado polarização. Por que polarização? Porque o instinto de confronto entre bandos diferencia entre nós, o bando que eu pertenço, e eles, o bando inimigo. Então isso forma, obviamente, uma polarização. Porque o ser humano, em vez dele raciocinar e falar, não, vamos analisar as ideias friamente, racionalmente, não, em vez dele fazer isso, ele fala, eu vou pegar uma ideia e eu vou decidir, ou ela é nós ou é inimigo, ou é amigo ou é inimigo. Então, polariza as ideias. Qualquer ideia, qualquer costume, qualquer cultura, qualquer bandeira, qualquer crença, qualquer hipótese, o ser humano, no seu estado instintivo, natural, com a sua intuição natural, ele não tem o instinto de analisar racionalmente as ideias, ele tem o instinto de polarizar.
joga pro lado do inimigo ou joga pro lado dos aliados. Por quê? Porque é assim que o ser humano evoluiu, na selva. Simples. É por isso. Porque a gente evoluiu na selva assim. A gente não evoluiu na civilização, a gente não evoluiu com universidades, com ciência, com laboratórios, com livros, com bibliotecas, com escribas, com letras. Isso veio depois, quando já estava o nosso instinto todo estabelecido. A gente evoluiu na selva, sem nada disso. Só bandos, é você tem que comer, tem que sobreviver, tem que se reproduzir e tem que defender o seu bando dos inimigos. Então é isso, a gente tá com esse instinto até hoje. Para você não viver assim e viver em civilização, você tem que superar esses instintos. Apesar de você ter eles no seu DNA, você precisa aprender a superá-los e agir racionalmente, o que poucos conseguem fazer. Então é por isso que o instinto de confronto entre bandos se torna um instinto polarizador, que depois, quando todos os grupos vão ter uma ideologia, com o advento da civilização e da linguagem, das crenças, da religião, todos os grupos e os reinos e o time de futebol não, porque aí já é uma extrapolação totalmente só simbólica, né? Mas todo grupo de seres humanos que realmente pertence a um reino, a uma religião, a um partido político, a uma ideologia, como existe hoje, eles têm um ideário, eles têm um conjunto de ideias. Eles não são apenas uma cor, uma bandeira, mas eles também adotam ideias para o seu bando. Então você tem ideias do meu bando, por exemplo, sou a favor da liberação das armas e da liberação das drogas, ou da proibição das armas, ou da proibição das drogas, ou da liberação do aborto. E você vai colando tudo isso nos polos, já que o instinto é polarizador, então ele forma dois polos. Então é importante notar que a tendência natural da humanidade é formar dois polos, porque é nós e eles. Tudo que não é nós, você joga para eles, e eles acabam adotando e viram o contrário. Então se você coloca o feijão por cima do arroz, e você é de direita, o cara é de esquerda, não, então eu coloco o feijão por baixo do arroz, vou fazer diferente. Até o ponto que coisas totalmente idiotas são polarizadas. Até o ponto que Bolsonaro tomou um copo de leite, e agora os esquerdistas condenam o leite como uma manifestação nazista. Então o esquerdista não toma leite. Toma, sei lá, sangue de menstruação, não sei. Então essa é a explicação racional por trás da direita e da esquerda. Porque não adianta você tentar entender direita e esquerda de forma abstrata, por princípios. Porque os dois lados ideológicos e políticos, a direita e a esquerda, não seguem princípios. Qual é o princípio básico da direita? É o livre mercado, é a liberdade, mas tem a direita totalitária também, tem a direita teocrática também, tem a direita chapéu alumínio também. Qual é o princípio básico da esquerda? É a igualdade, mas tem a esquerda absolutamente totalitária, tem a esquerda democrata, tem a esquerda anarquista. Qual é o princípio em comum entre todos eles? Você até pode delinear alguns princípios que são majoritariamente comuns, como, por exemplo, o igualitarianismo na esquerda, mas essa não é a forma correta de entender o que é direita e esquerda. Também é legal você tentar entender princípios mais fundamentais possíveis por trás dessas ideias, mas a verdadeira explicação é a polarização. É porque o ser humano tem instintos de polarização. O ser humano acabou de sair da selva, porque 10 mil anos de civilização não é nada comparado com o tempo da evolução, que são bilhões de anos. A vida está evoluindo há bilhões de anos. 10 mil anos não é nada. A gente acabou de sair da selva e ainda é a mesma coisa que a gente era na selva. Então, essa é a explicação. É por isso que existe direita e esquerda. E essa explicação é irracional porque nossos instintos da selva são irracionais. Então, a explicação, por incrível que pareça, parece contraditório, mas não é a explicação mais racional por trás da polarização ideológica que nós vemos hoje no mundo inteiro, entre direita e esquerda, entre cristianismo e islamismo, sei lá, seja lá qual for a polarização, que elas aparecem e tendem a se juntar todas em uma única grande polarização. A explicação é instintiva, é o instinto humano que está fazendo isso acontecer, porque a gente acha que ainda está lá na selva em bandos, lutando um bando contra o bando inimigo. Esses dois lados, majoritariamente, são a direita e a esquerda, e não o naturalismo versus sobrenaturalismo, tá? É importante notar isso. O naturalismo, eu considero que seja uma coisa que está fora da polaridade. Eu acho que as duas polaridades, os dois lados
da polaridade são majoritariamente irracionais e, portanto, não são naturalistas, porque eu vou defender que o lado racional é o lado naturalista, só que esse lado está fora da polaridade e é altamente minoritário. Pouquíssimas são as pessoas realmente naturalistas. A maioria é sobrenaturalista, e eu vou também mostrar como muitas pessoas que se consideram naturalistas, para mim, elas são sobrenaturalistas, porque elas não estão sendo racionais, não estão seguindo métodos naturais, mas sim autoridade. Então, por exemplo, para mim, cientificismo é uma forma de sobrenaturalismo, não acreditando em coisas sobrenaturais, mas sim abandonando métodos naturais, como o método da razão, em prol de autoridade, e extrapolando também o método científico para a política. Isso também é uma forma de cientificismo, que eu chamo de cientificismo político, já fiz vídeo sobre isso. Tenho também um texto de cientificismo político que está lá na descrição, no link da descrição. Então, eu também estou chamando isso de sobrenaturalismo. Não apenas a crença no sobrenatural, mas a extrapolação de métodos racionais, científicos e naturais para a política, por exemplo, para dizer que é científico o lockdown, é científico a política decidir o que as pessoas vão fazer ou não vão fazer, como se política e medicina agora são a mesma coisa. E por outro lado, o obscurantismo e o sobrenaturalismo mesmo, e o conspiracionismo do extremo oposto também é sobrenaturalismo. Então é importante que os dois lados da polarização são sobrenaturalistas e o lado naturalista não está ainda majoritariamente representado nessa polarização, mas tem pequenos focos de naturalismo, tem pequenas manifestações de ideias naturalistas e racionalistas nos dois lados. Eu ainda vou fazer um vídeo de diversas aplicações práticas dessa polarização, como, por exemplo, cientificismo versus obscurantismo, que eu acho que é uma aplicação prática dessa polarização, e a sua síntese, digamos assim, a fuga de ambos os erros, tanto do cientificismo quanto do obscurantismo, que é o racionalismo científico. Quer dizer, a ciência respeitada dentro da sua área e não extrapolada para política, autoridades e etc. A ciência totalmente submissa à razão, a serviço da razão, e não de ideologias, e não de política. E sem também ser desrespeitada, ignorada e atropelada pelo sobrenaturalismo. Então, na polarização você tem de tudo. Você tem bandeiras, cores, partidos políticos, ideologias, palavras, linguagem, literatura. As pessoas estão polarizando remédios. Então, um dos lados ideológicos defende a cloroquina. Nem é um negócio preventivo, mas eles tomam sem ter doença nenhuma, como se fosse preventivo. E o outro lado, não pode ser, eu não vi nenhuma pesquisa, mas não pode funcionar, né, antes de saber. Agora, tem coisas que são realmente muito difíceis de ser polarizadas, como, por exemplo, a física. Mas são também polarizadas. Tem terraplanistas que dizem que gravidade não é real. Quer dizer, esse cara devia estar com uma camisa de força, um chapéu alumínio, num quarto acolchoado, tomando sedativo diariamente, de 3 em 3 horas, mas tá lá dizendo a pessoa aí, um cidadão como qualquer outro, dizendo que a gravidade não existe. Então até a física é polarizada, só que ela é polarizada só nos extremos, que as coisas começam a ficar fuzzy, sabe? As coisas começam a não fazer mais sentido nos extremos das ideologias. E no extremo oposto também, você tem a negação da ciência, tá? De que você não nasce homem ou mulher. Quer dizer, você tem um cromossomo XY, cromossomo X e cromossomo Y, que já faz quase 200 anos que a gente descobriu que isso existe pela ciência, pela biologia, que passou milhões de anos evoluindo até ser o que é hoje. O XY, que você nasce homem, e o XX, que você nasce mulher. E tá aí a extrema esquerda negando. Não existe. Você não nasce homem ou mulher. Ou seja, o negacionismo total da ciência, da biologia ou da física. Então, os dois extremos, tá? Não é que um dos dois lados está com a ciência e o outro não tá. Os dois extremos negam a ciência. Você tem a extrema-direita negando Copérnico, Newton, Einstein. É uma coisa para você rir. A gente que nunca estudou física, né? Porque realmente não tem como você estudar física e falar isso tudo, né? Tá, mas vamos deixar essas aplicações práticas da polarização para outro vídeo. Agora eu quero falar da teoria, quero falar da estrutura de como funcionam esses polos, que são polos meméticos. É uma polarização
de uma rede memética. E aí eu quero que vocês entendam que esses memes estão evoluindo também e por conta própria em simbiose com a humanidade. A gente tem a evolução biológica da humanidade, que está meio congelada no tempo por conta da velocidade da evolução da civilização. E a evolução da civilização, se ela não é biológica, se ela não é genética, ela é o que então? Memética, certo? A evolução da civilização é uma evolução memética, de uma rede memética, de uma rede de ideias interagindo entre si. E essa polarização faz parte dessa evolução memética da civilização. A evolução dos memes, cunhados por Richard Dawkins, que são ideias e costumes que se reproduzem e também passam pela seleção natural, essa evolução se aproveita da polarização. Ela se adapta à polarização também. Então a evolução memética hoje, considerando-se que a humanidade se organiza de forma polarizada, também se adaptou a essa polarização e está evoluindo junto com ela. E para que servem esses polos ideológicos, políticos, religiosos, etc., para a evolução dos memes, para a evolução dos costumes, da civilização, do conhecimento? Eles servem para o confronto de ideias. Eles servem exatamente para a mesma coisa que servia quando bandos se confrontavam e passavam por seleção natural. As ideias se confrontam, elas se desafiam, elas obrigam outras ideias a evoluir. Por exemplo, todas essas ideias que eu estou transmitindo aqui, e que eu escrevi, e que eu pensei, e que eu estudei, e que eu debati, trabalhando de uma forma simbiótica com as ideias e fazendo com que elas, esperançosamente, evoluam um pouco mais. E assim as ideias vão evoluindo. Então, conflitos entre essas ideias evoluem, e quando um dos lados é muito mais forte que o outro, como, por exemplo, há 200 anos atrás, algumas pessoas defendiam a escravidão, eram escravagistas. Hoje, aconteceu uma coisa com a anti-escravidão, com o abolicionismo, que é a hegemonia. Hoje, a ideia de abolicionismo da escravidão é hegemônica, todos concordam. Ninguém é a favor da escravidão, nem a esquerda, nem a direita, mas se você voltar um pouquinho atrás, tinha pessoas escravagistas, e se você voltar um pouquinho mais, todas as pessoas eram escravagistas. Então, forma-se um confronto. Então, por exemplo, se formou um confronto do escravagismo contra o abolicionismo. O abolicionismo se adaptou muito melhor na sociedade do que o escravagismo, então ele alcançou a hegemonia. Agora os dois lados são abolicionistas, ninguém mais discute sobre escravidão, e agora vamos passar para outra discordância, para outro conflito. Por quê? Porque é ruim, porque a gente quer ficar se confrontando, porque a gente é movido pelo ódio, são a cultura do ódio? Não, porque as ideias precisam evoluir. As ideias não querem ficar paradas, os memes não querem ficar parados, a cultura não quer ficar parada, ela quer evoluir. Assim como qualquer outra coisa que se reproduz e sobrevive, quer evoluir, está passando pelos processos de seleção natural evoluindo. E por isso que as ideologias estão constantemente se confrontando. Porque as ideias precisam de grupos ideológicos para se confrontar e evoluir e alcançar a sua tão desejada hegemonia. Se tornar permanentes e se reproduzir em todos os indivíduos. Como, por exemplo, o abolicionismo é uma ideia. Nós não nascemos abolicionistas. Nós somos os mesmos seres humanos que eram escravagistas há pouco tempo atrás. Só que os memes abolicionistas, as ideias abolicionistas, são de certa forma instaladas na nossa mente desde a infância e estão se reproduzindo nas mentes de todas as pessoas. Então, dessa forma, evolui a rede memética em simbiose com a sociedade e com a polarização social. A polarização social, que foi algo que evoluiu com a humanidade lá atrás na selva, hoje é usada por essa rede memética para a evolução das ideias e dos memes. Muito mais do que para a evolução humana. Nossos genes não estão evoluindo tanto com isso. O que está evoluindo são as ideias, a cultura. Como a espécie humana evoluiu em bandos irracionais, movidos por esses instintos de imitação, de autoridade, de confronto, isso significa que tem um Homo sapiens, um primata, gritando às 10h40 da noite, gritando pela janela igual um animal, porque o time dele fez gol, ou nem fez, ou bateu na trave, sei lá. Então essa é a nossa realidade aqui ao vivo. Vê se alguém tá gritando eureka porque descobriu um novo teorema da física. Isso ninguém tá gritando pela janela. Pouquíssimas pessoas no mundo estão gritando isso. A maioria tá gritando porque
a minha bandeirinha, a minha corzinha, o meu bandinho, a minha autoridadezinha tá fazendo alguma coisa insignificante para a humanidade. Então, essa irracionalidade dos bandos humanos na selva é a explicação de por que os dois lados ideológicos são tão irracionais e tão burros. É por isso. Porque a gente evoluiu com instintos irracionais. Porque não dava tempo de raciocinar. Na selva você tem que correr do predador e tem que pegar a sua comida, senão você vai morrer no dia seguinte, senão eu não vou ter o que comer, eu vou morrer. Então não dá tempo de raciocinar, corre. É igual essa nova trilogia Star Wars, não dá tempo de pensar no que está acontecendo. Coloca 500 cenas em um minuto. Então é mais ou menos isso. Não dá tempo de ler, não dá tempo de parar para ler, para raciocinar, para debater, para analisar se o argumento faz sentido ou não. Ter que acreditar mesmo e ter que lutar, e é isso aí, senão todo mundo vai morrer, todo mundo vai virar comunista, todo mundo vai virar nazista, todo mundo vai virar fascista. Essa é a mentalidade do bando, porque essa mentalidade foi assim desde a selva. E na selva isso fazia sentido. Na selva realmente você ia morrer se você não seguisse o seu bando. Mas hoje não. Mas as pessoas acham que ainda é assim. Então eu posso dar aqui dezenas de exemplos, literalmente muitas dezenas de exemplos de quantas polarizações acontecem na sociedade, só que eu não vou fazer isso porque senão o vídeo vai ficar com 1 hora. A irracionalidade ela é usada por essa rede memética de uma forma favorável à evolução das ideias. Porque como as pessoas são irracionais, elas pensam em todo tipo de besteira, todo tipo de ideia, mas nem todas sobrevivem. Essas ideias se confrontam e aquelas melhores adaptadas a fazer parte da sociedade, da cultura humana, são selecionadas. Então, para nós, a irracionalidade não é muito boa para a gente ser um ser humano sábio individualmente, mas para a rede de ideias, ela não liga tanto para isso, porque ela usa a gente como meio de propagar e transmitir ideias e fazer com que essas ideias evoluam. Então, e para que ideias evoluírem, basta uma pessoa dar um passo nessa evolução. Por exemplo, basta o Einstein criar a teoria da relatividade, pronto, a humanidade inteira já tem a teoria da relatividade. Menos os terraplanistas, né? Eles não têm ainda. E os geocentristas. Mas pronto, a humanidade já tem essa teoria, agora precisamos de outra, melhor, né? A rede memética, a evolução dos memes, não liga se a gente é burro. A gente não precisa ser racional e ser inteligente para as ideias evoluírem. As ideias humanas, quer dizer, não são nem humanas, né? Elas estão em simbiose com a humanidade. As ideias, a física, o conhecimento, a filosofia, a lógica, a matemática, estão evoluindo, mesmo que 99% da população não saiba essas coisas. Então aquela história do Carl Sagan, de que a gente vive num mundo de tecnologias, mas as pessoas não sabem como essas tecnologias funcionam e os princípios científicos por trás, mas não precisa saber. A tecnologia não liga para você ser inteligente. Ela não quer que você seja inteligente. Ela quer que algumas pessoas sejam. E aí o mercado faz com que seja lucrativo trazer inovações. E as pessoas mais aptas a isso trazem. As outras ficam lá brigando por time de futebol, transmitindo memes no WhatsApp. Por incrível que pareça, esses memes também fazem parte da evolução dos memes de verdade, né? Então acontecem vários processos na evolução dos memes e a razão é um desses métodos de evolução, certo? A análise racional de ideias e a aceitação das ideias que são racionais e rejeição das ideias irracionais. Isso é uma das formas de evolução das ideias, mas tem outras também. Tem, por exemplo, a análise, que é você dividir uma ideia em partes e analisar as partes das coisas. A síntese, que é você partir dessas partes para o todo. A hipótese, que é você pensar em algo que você não sabe se é verdade, mas talvez seja, e você fazer perguntas, porque antes de você ter uma resposta, você precisa ter a pergunta. Então é importante isso. A antítese, que é a capacidade de se opor a uma ideia, é importante também, mesmo que você esteja errado, mas isso às vezes é importante para a evolução das ideias. A capacidade de comunicação, então, por exemplo, a retórica. Tem pessoas que não têm um pensamento muito lógico, mas são bastante retóricas, elas têm uma função evolutiva para as ideias.
de transmitir ideias. Então, e duas pessoas retóricas de polaridades diferentes, ideológicas, uma pessoa de direita retórica, uma pessoa de esquerda retórica, se confrontam e algumas ideias acabam evoluindo para alguma coisa. É como você tem um acelerador de partículas, onde as partículas se colidem e formam outras partículas. Mais ou menos isso acontece com as ideias. Quando ideias se confrontam, elas acabam formando novas ideias. E isso é importante para a evolução das ideias, mesmo que os dois lados estejam errados. Ah, mas a ciência, a comunidade científica ou a comunidade filosófica são muito mais eficientes em evoluir essas ideias. Podem ser. Só que talvez não sejam eficientes em transmitir essas ideias. Então acontecem evoluções em diferentes níveis. No nível leigo, no nível acadêmico, enfim. E essas evoluções vão uma influenciando a outra. Não adianta nada você ter ideias extremamente geniais e não conseguir transmitir essas ideias. Tem um livro tão difícil de ler que praticamente ninguém no mundo vai ler. Então evolui também a capacidade dessas ideias se transmitirem. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Esse é um vídeo importante, teórico, que vai servir de base teórica para muitos outros vídeos. Muito obrigado e até a próxima.